acho que não. Só que a Juliana estava lá dentro. E o Alex tinha saído primeiro do que eu, porque iam comemorar o aniversário dele lá em casa. Não sei se vocês lembram disso. Não, quem dá, você ainda não é da minha amizade. Aí, quando ele saiu, foi e eu fui. Pensando o quê? A Juliana está com o Alex, porque eu olhei aqui para dentro e ela não estava. Quando eu cheguei lá, o Alex olhou para mim e falou: cadê a Juliana? Pode botar graça, Alex, quer me ligar? Carol, cadê a Juliana? Alex, eu que te pergunto, cadê a Juliana? Ela não veio contigo? Ele me olhou, gente, que eu me estremeci das pés da cabeça. Cadê a Juliana? Eu nem respondi. Aí ele já saiu com raiva, gente, com raiva, eu me tremendo, meu Deus, protege minha filha. E a pastora com a Evita estavam aqui esperando o ensaio terminar. A pastora falou: Evita, Carol, esqueceu a Juliana. Quando ela terminou de falar lá, veio o Alex: Evita, não veio o Alex. Aí ela chamou a Juliana: vem pra cá. Acho que tentava esconder a Juliana. Não, Alex, a Juju estava aqui com a gente, tentando me tirar. Pegou, foi lá pra casa. Pra quê, mano? Foi, olha a briga. Que a gente briga, viu, mano? Não é perfeito. Olha a briga. Esse menino ficou com tanta raiva de mim. E eu me sentindo culpada, mas também ele poderia, né, sempre assim, né, um joga pro outro. Aí teve que quem interceder por nós, Vinícius. Mas meu amado, até Jesus que eu esqueci. É Maria José esqueci. Não, Vinícius. E eu morrendo de chorar, a gente chorava, e o Vinícius: não, mas vai com eles. Aí uma festa linda. Enfim, outro caso foi que eu fui, né? E a gente tudo. Aí o Lucas, irmão da Lorena, falou assim: Carol, o Matheus está lá na igreja. Eu falei: não, Lucas, ele está lá com a Alex. E a gente foi. Quando eu dobrei a esquina, o Matheus: vai. Ele saiu correndo daqui. Lá eu esqueci o Matheus. Gente, não. O mesmo fato, porque a Bíblia diz que nós devemos seguir, né? A Bíblia, então seguir o exemplo de Deus. Cadê? Sigam as coisas boas, por favor. Então, José e Maria, há 12 anos, já iam nessa festa com Jesus. Jesus tinha 12 anos. Então, era um costume, talvez, né, de, Jesus era um adolescente, porque a gente pensa: Jesus, mas Jesus passou por todas as fases que a gente passou, né? Ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, só que ele era santo, ele não era rebelde como nós fomos, né? Então eles já estavam acostumados e há 12 anos. Então, talvez eles falaram: Jesus foi brincar, né? Jesus foi passear na festa. Era festa, deixa Jesus ir. Às vezes, né, quando tem um filho mais maiorzinho, né? Não, vai brincar. Então, como era festa, né? Então, houve esse desencontro. E foram embora, José e Maria foram embora da festa. Aí ia, né? José e Maria. Vem cá, irmã, a senhora está ocupada. Aí, José e Maria. Pois é, José. Cadê Jesus, José? Eu lá. Mas José era de ter ficado com ele todo o tempo. Minha mãe. Agora imagina, né? Gente, cadê Jesus? E José e Maria começaram a ir com os parentes na casa dos vizinhos. Vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus? E isso, eles já estavam longe, né? Então eles sentiram falta de Jesus. Já havia um dia de caminhada. Eles foram achar Jesus depois de 3 dias. Gente, imagina um coração. Quem tem filho aqui, uma vez a Juliana sumiu. Meu Deus, sumiu não. Estava na casa do colega e não avisou a gente. Gente, eu saí desse conjunto doida atrás dessa menina com a foto na mão, parando os vigilantes. Não viu essa menina? Eu fui até, o pessoal estava vendo o jogo do Grêmio, eu fui lá. Moço, vocês não viram essa menina? Todo mundo se assustou, né? Porque o nosso coração fica apertado quando a
gente não sabe onde estavam nossos filhos. Mas graças a Deus a gente achou. E então eles resolveram ir, resolveram voltar, né? Tiveram que voltar. Jesus, cadê Jesus? Cadê Jesus? E acharam ele aonde? No templo, né? Pregando, ouvindo a palavra. E hoje eu faço a pergunta para vocês: onde está Jesus na sua vida? Onde é que Jesus está? Até quando você vai demorar a perceber que Jesus não está mais com você? Porque José e Maria estavam andando pensando que Jesus estava com eles, mas Jesus não está. Então, até quando a gente vai caminhar, né, no nosso evangelho pensando que Jesus está com a gente? E quando a gente vai perceber, Jesus não está na nossa companhia. A gente só pensa que Jesus está com a gente, mas Ele não está. Mas, Carol, como é que eu vou descobrir isso? Calma. Eu vou dar alguns sintomas de quando Jesus não está mais em nossa companhia. Ou seja, como saber que perdemos Jesus no nosso caminho? Eu tenho 28 anos de caminhada com Jesus. Desde quando eu nasci, fui criada no berço evangélico, fui da presbiteriana, não sei se vocês já escutaram lá no... Lá no bate-papo, essas coisas, então era mais rígido. E eu fui criada assim, com meu avô pastor, a gente foi do Carmelândia, depois foi para Icoraci, depois para Ananindeua. E acho que é por isso que os meninos, a gente educa nossos filhos assim, para onde a gente vai, eles vão. Porque nós fomos educados assim, porque ele é também filho de pastor, eu sou neta de pastor, então para onde o pastor vai, a família tem que ir. Então eu ia, eu sei tudo de Icoraci, sei tudo de Ananindeua, Carmelândia e Guamá, lembrei do Guamá. E do Guamá ainda, olha. E ele é a mesma coisa, só que ele em interiores, né? Nos interiores da vida. E eu tenho 28 anos de caminhada com Jesus. Quantas vezes, né, por mais sendo em berço evangélico, eu não percebi que Jesus não estava mais comigo? Com atitudes, né, com pensamentos. Porque eu tive minha fase adolescente, que o Ariel me conheceu, que é a Bafucada. Né? A gente estudava no mesmo colégio. Imagina. A sorte dele é que eu não lembro muito dele. Mas ele não era tão mais assim. Então, é preocupante isso, porque às vezes a gente anda pensando que a gente está com a unção toda, que Jesus está derramando a unção na gente, e na realidade não. Jesus não está mais com a gente. E quando é que a gente vai perceber isso? Então vamos lá, primeiro. Não precisa falar, Carol. Eu fiz 10 pontos ainda para ter questionário. Primeiro ponto, que você possa se avaliar, né? Não tem prazer em falar com Deus. Primeiro ponto, que a gente perdeu Jesus no caminho, é quando a gente não sente mais prazer em falar com Deus. Como assim? A gente arranja desculpa com falta de tempo, com cansaço. Ah, Deus sabe que eu não preciso falar com Ele. Primeira desculpa, quando Jesus já não está mais com a gente. Quando a gente não quer mais falar com Jesus. Quando a gente perde a vontade de falar com Deus. A gente já perdeu Jesus, Jesus já não está mais com a gente. Porque quando Jesus está com a gente, o tempo todo a gente quer falar com Ele. A gente está andando, olha Jesus, aquela árvore tão bonita. Ai Jesus, quando eu tenho que chegar lá naquele lugar, e vai falando, e o pessoal pensa que é doido, no meio da rua, no ônibus. Ai Jesus, mas não sei o quê. Ai Jesus, Por quê? Porque você tem prazer em falar com Jesus, você quer que Ele participe com você de tudo. Né? Amém. Segundo ponto, não tem prazer em conhecer a vontade de Deus. Como assim? Como é que a gente deixa de conhecer a vontade de Deus? Quando a gente deixa de ler a Bíblia. Quando a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de conhecer a vontade de Deus. A gente deixa de conhecer a Deus. Porque é na Bíblia onde Ele fala o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que é pecado, o que não é pecado, o que a gente tem que fazer, o que não temos que fazer. É tudo na palavra de Deus, não adianta. O
teu discipulador pode te falar, mas no teu discipulado tu vai ter que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, mude de discipulador. Porque nós temos que... O nosso confronto conosco mesmo é através da Bíblia. A Bíblia nos confronta de uma tal maneira muito forte. Então, quando a gente não tem mais prazer em conhecer a vontade de Deus, também Jesus se perdeu no caminho. Então, leia a Bíblia, que você vai ouvir a voz de Deus. Aí, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar. E dessa forma, deixa de ouvir a voz de Deus, né? Porque você ouve a voz de Deus como? Fala assim, Deus, Ele nos ouve quando a gente ora. E a gente ouve a Deus quando a gente lê a palavra dele. Porque Ele expressa tudo o que Ele sente. Amém? Ele pode falar contigo através do outdoor, meu irmão? Pode. Pode. Mas a palavra dele é mais completa. A palavra dele vem nos cortando. E a gente vai saber qual é a vontade dele. Terceiro, ter medo da morte. Eu já até perguntei hoje na célula, né? A gente fez tipo um sorteiozinho. Ele perguntou para alguém, você tem medo da morte? Ela falou, não tenho. Você tem medo da morte? Pensa aí. Às vezes eu tenho algumas pessoas, eu tenho medo da morte, porque eu não sei se eu vou para o inferno ou se eu vou para o céu. Eu perguntei hoje para uma pessoa, tem medo da morte? Tenho. Porque tu não sabe onde tu vai, né? Não sei. Infelizmente perdeu Jesus na caminhada. Porque quando Jesus está do nosso lado, a gente não tem medo de morrer, sabe por quê? Porque a gente fala que nem na Bíblia. O morrer para mim é lucro. Morrer para nós é lucro, irmãos. Porque o que eu mais quero é me encontrar com o Senhor Jesus. O que eu mais quero é sair desse mundo horrível e me encontrar com meu Deus. A gente não pode se matar, senão a gente vai para o inferno. Então vamos esperar Jesus nos levar. Amém? Então não tenha medo da morte. A não ser que você não saiba para onde você vai. Se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Amém? Quarto. Quando a gente perde Jesus no caminho, a gente volta às velhas práticas de quando Ele nos regentou. A gente faz tudo que antes a gente fazia antes de se entregar a Deus. Como? Quem mente, não mentia mais, volta a mentir. Quem rouba, não roubava mais, volta a roubar. Quem adulterava, não adultera, mas voltou a adulterar. Quem ficava, né? Ficava de ficar. Não estava mais ficando porque estava nos caminhos do Senhor. De repente, aí veio, né? Senhor, isso é uma picadinha. Não vai fazer mal. Aí a gente faz o quê? A gente faz assim, né? Quer um conselho? Faz assim, ó. Não ia fazer. Não ia fazer. Estava brincando, tá? Olhe para o céu. Não olhe para o lado, não. Porque para o lado, realmente a gente pode se esconder de algumas coisas. Mas quando a gente olha para cima, por mais que você tenha esse teto, Jesus, Ele olha para nós. Aonde quer que a gente esteja. Irmão, você pode estar lá no fundo de um buraco cavado, né? Ficando com alguém, vamos dizer assim. Tapou o buraco, ele também vem, soltar tudo. Não é? Tem um monte de vem, os capetas e os anjos de Deus. Porque eles fazem questão de esconder o teu pecado, mas quando ele. Agora ele está sujo do pecado. Deixa eu fazer vergonha agora para ele. Ele vai lá. Vixe, teu filho, Emanuel. Aí Jesus, né? Em nome de Jesus, o Emanuel não vai fazer nada errado. Aí o Emanuel de repente fez. Aí Deus. Foi esse aí que morreu na cruz. Olha o que ele está fazendo. É isso. Mas quando a gente consegue dizer não ao pecado, o inimigo pode até no trono de Deus te acusar, mas ele vai falar, fala, o que é que tu tem contra o meu servo? Vai, fala. O capeta vai ficar dando volta.
Então vamos pensar. Então, se você voltou às velhas práticas do que você fazia antes, volte para o caminho. Pegue Jesus de novo. Quinto, valorize as coisas materiais mais do que as espirituais. Dá mais valor no material do que no espiritual. Pronto. Tem dois Jesus no caminho. Ah, não, mas eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu não posso faltar ao culto, eu tenho que malhar, porque, sabe, né, o corpo tem que estar perfeito, o meu varão que vai chegar, para minha varoa, aí deixa os cultos de lado, deixa as prioridades de Deus de lado e vai deixando. Igual ontem o irmão falou para uma irmã, né, que a gente passou. Está malhando e está malhando a alma para casa, está malhando o corpo e a alma, né? Mas isso é verdade. Às vezes a gente malha tanto o nosso corpo e o nosso espiritual. Né? Como é que está? Está forte o teu espiritual? Está com riscos grandes? Como é que está o nosso espiritual? Você está malhando o seu espiritual? Como é que a gente malha o espiritual? Orando, jejuando, lendo a palavra, o teu espiritual vai crescendo. Vai crescendo, crescendo. E se torna até maior do que o teu próprio corpo. Porque quando você malha o teu espiritual, você reflete a glória de Deus. Outro, quer agradar mais as pessoas do que a Deus. Você já conheceu pessoas assim? Ah, mas eu não posso fazer isso, senão a pessoa não vai querer. Ah, mas eu não posso fazer isso, senão a pessoa... O que a pessoa vai achar de mim? Eu já falei aqui uma vez, né, com uma pessoa que me criticava quando eu cantava, e eu ficava... Será que eu canto mesmo ruim? Será que eu canto mesmo mal? E Deus às vezes só dá uma chapada, sabe, isso na minha cara. Aí eu falei, por que tu estás se preocupando tanto? E a minha opinião não prevalece não na tua vida? E o que eu penso de ti? Tu já parou para perguntar para mim o que eu penso de ti? Deus, o que tu pensa de mim, então? Mas é assim. Às vezes a gente se preocupa muito com o que o nosso irmão acha da gente. E por último, a gente se preocupa o que Deus está achando das suas atitudes. O que Deus está achando de você na área ministerial. Você já parou para perguntar sinceramente assim, Deus, o que tu acha de mim? Deus, eu estou te alegrando? Então hoje, se você não parou hoje, você pode perguntar para Deus, Deus, o que tu acha de mim? Eu estou te alegrando? Estou te conseguindo chegar no teu coração? Outro, não tem mais temor. Essa é a pior. Quando a gente perde Jesus no caminho, a gente não tem mais temor pela obra de Deus. O que é o temor? Quando a gente não tem mais o respeito por Deus, pela obra dele. Então acontece o quê? Começa a mentir, começa a guardar mágoa, começa a invejar, não sente mais vontade de vir dos cultos, troca a presença de Deus por momentos passageiros, como academia, novela, passeios, enfim. Quando a gente perde o temor por Jesus, a gente troca o culto por qualquer coisa. A gente troca uma reunião de liderança, que era para a gente estar aqui, por outras coisas, por shopping, por academia, por qualquer coisa, pelo cansaço. E às vezes a gente fala, essa igreja está desanimada, essa célula eu não gosto dela, mas e tu? Está fazendo a tua parte? Está vendo para a reunião de liderança? Está vendo para os cultos? Não, então acabou, não tem moral. Tem que falar logo assim. Me perdoa, mas não tem moral uma pessoa dessa. Que quer um avivamento na igreja, quer não sei o quê, eu quero. Tá bom, quando vai subir no culto? Está no domingo. Você quer avivamento como, irmãos? Porque quando a gente está no louvor, a adoração só chega aí e só chega no céu quando todos nós nos reunimos em adoração e o fogo desce. Por uma pessoa, às vezes, a pessoa está tão triste. Aí uma pessoa começa a falar em língua, parece contar. Você já viu isso? Aí parece que começa a contaminar, né, as pessoas. Aí tu vai sentindo a presença. Mas é por quê, gente? Porque a gente perdeu o temor. Quando a gente perdeu Jesus no caminho, a gente não sente mais temor de faltar um culto,
de faltar de reunião de liderança. Estou cansada, vou ficar em casa. Tem um sorvete, tem um cinema, é muito melhor do que ficar ouvindo o pastor ficar falando lá. Pois é, infelizmente, perdeu Jesus no caminho. Não se concentra no louvor, na oração, na palavra. A mensagem nunca é para ela, é para o irmão que está do lado. Pode estar acontecendo agora. Essa mensagem não é para mim, não. Essa mensagem não é para mim, não. É para a pessoa que está lá em casa e não veio. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. É para ti mesmo essa mensagem. É para mim? É para nós. Porque às vezes a gente pensa que nós somos os reis espirituais, né? Nossa, estou num nível maravilhoso. Mas aí, se a gente for realmente fazer um crivo na nossa vida espiritual, a gente vê que a gente não chega nem aos pés das crianças da Cássia. Que na quinta-feira foi, Cássia, vieram gente